18 de março, meditação no Café com Deus Pai. A mensagem de hoje nos fala: não ande sozinho. Então, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa de trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10. A internet e as redes sociais têm proporcionado a aproximação de pessoas que estavam distantes geograficamente, nos fazendo matar a saudade daquele parente ou amigo que reside em outro estado ou nação. Mas o fato é que, ao mesmo tempo em que nos possibilita aproximação com os que estão longe, muitas vezes nos afasta de quem está perto. Soa contraditório, mas é exatamente o que acontece. Somos seres humanos criados por Deus para a comunhão, o relacionamento e não para nos isolarmos. E por mais que possamos manter bons relacionamentos pela internet, eles jamais podem tomar o lugar de nossas relações pessoais. Costumo dizer que se você quer chegar rápido a algum lugar, vá sozinho, mas se quiser chegar longe, vá acompanhado. Se nos isolarmos, jamais chegaremos aonde Deus planejou e não tocaremos nas promessas que Ele tem para nossas vidas. Isso fica evidente ao olharmos para a criação, quando Deus, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz: não é bom que o homem esteja só. Ele deixa claro que não fomos criados para vivermos de maneira independente e isolada. Saiba disso. É bom lembrar que devemos andar com pessoas que têm uma visão correta, pois más companhias podem nos afastar dos caminhos de Deus. Devemos ter ao nosso lado pessoas fortes e cheias de fé, que possam nos ensinar e amparar quando já não tivermos mais forças para caminhar. Este é o sentido de viver em comunidade, ajudar e ser ajudado. Você tem valorizado as pessoas que estão ao seu redor e investido tempo de qualidade? Convido você a refletir sobre suas escolhas, pois elas te levarão a uma vida de recompensas ou a arrependimentos. Seja alguém que estende as mãos para ajudar e abraçar. Aqui na lateral do livro de hoje, no Café com Deus Pai, nós vemos aqui: valorize as pessoas hoje, pois amanhã pode ser tarde demais. Lendo mais uma vez: valorize as pessoas hoje, pois amanhã pode ser tarde demais. Aqui a leitura bíblica sugerida é Gênesis capítulo 50 e a palavra-chave é relacionamento. Então nós vemos aqui que a mensagem de hoje, 18 de março, nos fala sobre não andar sozinho. Quanto é importante nós termos amigos. E nesse tema de não andar sozinho, podemos lembrar de alguns textos muito importantes. Aqui em Provérbios, no capítulo 17, indo no versículo 17, nós lemos aqui: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Então esse texto nos fala que em todo tempo nós precisamos buscar amizades. Precisamos amar os nossos amigos. Porque, na hora da angústia, aqueles que são nossos amigos, que convivem conosco,
que compartilham em comunhão da nossa história, das nossas alegrias e também das nossas tribulações, no momento da angústia, poderão se fazer mais presentes, inclusive como nossos irmãos. Um outro texto que também fala sobre a importância das amizades está em Provérbios 18. Aqui em Provérbios 18, nós vemos no versículo 1: busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O que esse texto nos ensina? Aquele que se afasta, aquele que se separa das pessoas, busca seu próprio desejo. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Aquela pessoa que se afasta dos amigos, que se afasta da família, que se afasta de todos, porque quer seguir o seu caminho, fazendo tudo aquilo que deseja, fazendo aquilo que lhe vem à cabeça, sem que exista nenhuma cobrança, nenhuma advertência, nenhum conselho, nenhuma recomendação. Mas o texto de Provérbios 18 ensina que aquele que busca o seu próprio desejo é aquele que se separa e ele insurge-se, ou seja, ele se levanta, ele vai contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque a verdadeira sabedoria é estar entre pessoas. A verdadeira sabedoria é querer ouvir o conselho dos pais, querer estar entre os irmãos, querer estar no relacionamento com a família, querer ter uma pessoa para se andar junto, para se ter um relacionamento, como nós lemos no texto de Eclesiastes, que abriu a mensagem de hoje. Veja que o versículo 2 fala assim: não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. Em outras palavras, o tolo é aquele que não tem prazer em aprender, em ter entendimento do seu caminho. A única coisa que interessa para o tolo é que as pessoas escutem o que ele quer dizer, o que ele quer falar, em que se descubra o que ele tem no coração. E muitas vezes, o que o tolo carrega no coração são as suas próprias tolices, as suas próprias opiniões e modos de visão a respeito da vida que estão corrompidas e que precisam ser melhoradas e que só podem ser melhoradas no relacionamento com outras pessoas. E ainda em Provérbios, nesse mesmo capítulo 18, o último versículo nos fala aqui. Veja o versículo 24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Então o texto nos fala: aquele que tem muitos amigos pode se considerar uma pessoa feliz, porque tem muitos amigos. Quando temos muitos amigos, muitas pessoas que podem nos trazer conselho, orientação, direcionamento, isso é bom. Mas há amigo mais chegado do que um irmão. Em outras palavras, existe aquele amigo que na hora da angústia vai ser mais próximo do que um irmão. Ainda em Provérbios, aqui em Provérbios 27, nós podemos encontrar no versículo 17 a afirmação de que como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Tem uma outra versão que diz assim: como o ferro se afia com outro ferro, assim um homem se afia com a amizade, com seu amigo. Então nós vemos que muitas vezes os nossos amigos não vão dizer palavras boas, mas vão, assim como o ferro se choca com outro ferro,
para que o outro fique afiado, muitas vezes o amigo diz uma palavra dura, diz uma palavra difícil, mas aquela palavra serve para nos tornar melhores. Inclusive, no próprio texto de Provérbios 27, nós temos aqui um outro texto, aqui no versículo 10, que diz assim: Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Então veja que o versículo 10 fala para nós não abandonarmos os nossos amigos, nem o amigo de seu pai. Em outras palavras, aqueles amigos que já são amigos da família, que são amigos de longa data, que são amigos que já eram amigos dos nossos pais, já são pessoas conhecidas, são pessoas que nós devemos prezar pela amizade delas. Nem entres na casa de teu irmão no dia da tua adversidade, porque melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. É uma recomendação de melhor do que você procurar o seu irmão de sangue, que está em outra cidade, em outro país, que não vai poder te socorrer e muitas vezes você vai compartilhar uma situação difícil com ele e só vai deixar a pessoa preocupada, sem que ela possa lhe ajudar. É melhor aquele vizinho que está do seu lado, é melhor aquele amigo da família, é melhor aquele amigo que já é seu amigo, que está ali por perto e que vai poder estender a mão para ajudá-lo a resolver aquela situação. Ainda tratando sobre relacionamentos e retomando Provérbios capítulo 18, nós vemos também que o versículo 19 nos ensina que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Então, esse versículo nos diz que muitas vezes, se nós ofendemos um irmão, é muito mais fácil conquistar uma cidade forte. É muito mais fácil levantar um exército inteiro e tomar uma cidade cheia de fortaleza do que ganhar novamente o coração daquele irmão que ficou ofendido. Esse versículo nos ensina como é importante mantermos os nossos relacionamentos com os nossos irmãos e muitas vezes, no convívio com os nossos irmãos de sangue, nós acabamos entrando em contenda. E veja que a segunda parte do versículo 19 fala assim: E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Você já viu o ferrolho das portas dos palácios? São ferrolhos grandes e difíceis de serem quebrados. Isso nos mostra o quanto é importante prezar os relacionamentos que temos com os nossos irmãos. Mas muitas vezes, quando não cuidamos dessas relações, acabamos perdendo a amizade, o amor, o carinho, o respeito, o afeto pelos nossos familiares, pelos nossos parentes. Então, precisamos contar com amigos. Quantas pessoas vivem relações ruins dentro da sua casa e vivem com outras pessoas que não da própria família porque não prestaram atenção no cuidado das relações familiares. Então, o versículo 20 nos ensina que do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Quanto é importante prestarmos atenção naquilo que falamos para
os nossos familiares, ou aquilo que falamos para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para os nossos irmãos. Mas Provérbios 18 traz essa recomendação de que devemos andar em comunhão e de que aquele que se afasta se insurge contra a verdadeira sabedoria. E os versículos 19, 20 e 21 que nós lemos aqui nos ensinam a valorizar o relacionamento com os nossos irmãos, prestarmos atenção daquilo que dizemos a eles, porque a nossa língua tem o poder da morte e da vida. Vamos buscar sabedoria, conhecimento, para podermos ter palavras boas e agradáveis e também de correção e de repreensão para fortalecer os nossos irmãos e os nossos amigos, e vamos buscar amigos que tenham boas palavras e também palavras de repreensão que nos ajudem para que possamos caminhar para o bem. Essa é a mensagem de hoje. Não ande sozinho. Escolha bem os seus amigos e busque ter sabedoria para que você possa ser um bom irmão e um bom amigo, com palavras sábias e agradáveis que fortaleçam os relacionamentos que lhe cercam e para que você ajude os que estão próximos a você. Deus abençoe com um excelente e maravilhoso dia. Em nome de Cristo. Amém.